Hello, Stonehenge! Esse é o primeiro episódio que eu vou falar de Doctor Who. Eu tô muito feliz porque, como eu já disse em vários episódios, é a minha série preferida. E também tô muito triste porque não deu pra eu gravar os primeiros episódios. O Deep Breath, o Into the Dalek, Robots of Sherwood, não deu pra gravar. Mas, coincidência, esse é o primeiro episódio que eu faço de Doctor Who e também é um episódio definitivo, pelo menos por enquanto, da Era Capaldi. E eu acho que vai ficar por um bom tempo aí. Só que eu esqueci o nome do episódio. Hey, listen! Bom, a única coisa que eu vou falar do Deep Breath, que foi o primeiro episódio do Capaldi, eu não vou falar de todos os easter eggs, mas eu vou falar pra você comparar o Deep Breath com The Girl in the Fireplace, lá da Era do Tennant, que você vai entender tudo. São os mesmos robôs que substituem as partes dele por partes humanas, numa parte diferente do tempo. Você vai entender tudo isso se você ligar os dois episódios, eu não vou ficar prolongando muito nisso. Bom, então vamos para os 5 pontos do episódio Listen dessa semana. Bom, a primeira coisa que eu achei genial, o Steven Moffat faz isso de uma maneira incrível. Ele pega uma coisa simples e transforma num roteiro brilhante. Nessa semana ele explorou muito a nossa necessidade da companhia. O ser humano ele precisa de companhia, ele não consegue ficar sozinho em momento algum. Quando a gente ouve esse silêncio completo, a gente sente a necessidade de falar. O episódio dessa semana explorou muito o porquê. Começa com o Capaldi fazendo um monólogo. Diga-se de passagem, é o primeiro monólogo que ele mostra o poder de interpretação que ele tem como Doctor. E diferente do Matt Smith, ele não está na frente de um chroma key. Ele está realmente dentro do estúdio da TARDIS. O segundo ponto é outra coisa muito comum que o Moffat pegou e transmitiu para o roteiro, que é aquela ideia de todos nós termos o mesmo pesadelo em algum ponto das nossas vidas. Que é aquele pesadelo que a gente acorda ou finge que acorda e alguma coisa pega a gente pelo pé embaixo da cama. É claro que nem todo mundo teve esse pesadelo em algum momento da vida, ou vai ter. Mas como existem 7 bilhões de pessoas no mundo sonhando o tempo todo, é uma probabilidade realmente grande de que as pessoas em algum momento tenham esse sonho ou variações dele. E depois ele repete isso quando o Doctor chega no lar das crianças. Quando ele tá falando com o cara que cuida dali, ele pergunta pra ele por que quando a gente tá sozinho a gente geralmente para e olha nos cantos do quarto ou da sala procurando alguma coisa que a gente sabe que tá lá, mas a gente nunca vê nada. Bom, esse negócio do quarto ou da sala parecer diferente à noite ou quando a gente procura alguma coisa é bem descrito na música Fear of the Dark do Iron Maiden. Então vamos sair um pouco disso. O episódio ele tem várias coisas acontecendo ali. Tem esse rolê da criatura, tem a vida amorosa da Clara acontecendo, que eu não vou falar porque tá muito cedo ainda. E uma dessas coisas que passou rápido, mas a Clara pilotou a TARDIS nesse episódio. E digo mais, se você parar pra pensar, ela pilotou a TARDIS muito melhor do que o próprio Doctor ou que a River, porque eles pilotam a TARDIS manualmente. A Clara ela entrou em link mental com a TARDIS. Claro que foi a primeira vez, então ela errou. Se ela aperfeiçoar isso, ela conseguiria pilotar a TARDIS muito melhor que basicamente qualquer Time Lord, né? Então vamos chegar agora na criatura embaixo do cobertor. Sabe que o episódio ele se fecha nele mesmo. O começo é explicado lá no fim, o fim tá no começo e bem meio Blink. Eu inclusive falei no Twitter que esse episódio Listen é o Blink da Era Capaldi. E aí fica pra vocês concordarem ou não. Comentários aqui embaixo. Então, tem aquela criatura embaixo do cobertor e ela não é revelada em nenhum momento. E eu duvido que ela seja mais pra frente. No episódio, no final dele, a gente vê o que tá embaixo da cama. E não é aquela criatura que a gente vê embaixo do cobertor. Mas eu dei uma pesquisada e eu fiquei sabendo que existe uma lenda japonesa que é bem parecido com isso. A criatura se chama Karazi. É uma lenda urbana japonesa que consiste numa criatura que entra na sua casa, procura algum canto escuro, geralmente embaixo de armários ou... enfim, algum canto escuro da sua casa e fica lá até ela ver alguma pessoa. A partir do momento que ela vê alguma pessoa, ela se sente convidada por essa pessoa a entrar no quarto dela. Então o Karazi, ele entra no quarto, geralmente quando você vai beber água ou acorda pra ir de madrugada no banheiro, que eu duvido que depois de ouvir isso você vai acordar pra ir de madrugada no banheiro, mas ele te vê e se sente convidado por você a entrar no seu quarto. Aí ele entra no seu quarto, fica embaixo da cama, dentro do armário, onde dá pra se esconder. Mas o curioso é que ele não faz nada, assim como aquela criatura do episódio. Ele existe somente pra se esconder. Na lenda urbana, as únicas consequências disso é que você perde o sono, fica com insônia e tal. E aí com o tempo você passa a ter alucinações e no fim das contas você acaba vendo o próprio Karazi. Mas ele não faz nada com você. O que é realmente mais assustador do que outras lendas urbanas que tem por aí, que, sei lá, sobre a sua alma, esse tipo de coisa. Eu acho muito mais assustador alguém que só te observa. Bom, vamos então pro 5º ponto, que
que é o ponto que tem mais coisas pra falar, por isso que eu fui um pouco rápido nos outros, que é a cena final do episódio, onde a Clara vai parar embaixo da cama do Doctor, lá em Gallifrey. Como eles chegaram em Gallifrey, se Gallifrey tá na bolha temporal? No meio do episódio, o Capaldi, ele disse que algum idiota desativou as defesas da TARDIS. Claro que foi ele. E eu penso que com essas defesas desativadas é muito mais fácil de entrar na bolha temporal que Gallifrey está inserida. Eu acho que com as defesas ativadas seria impossível, alguma coisa assim. Se você pensou em alguma outra coisa, já sabe, os comentários estão aí embaixo. Outra coisa é aquele celeiro que ele tá dormindo. Eu não sei porque ele tá dormindo naquele celeiro, mas ele tá chorando. Eu penso que ele tá chorando por causa daquele rito dos Senhores do Tempo de olhar para o vórtex temporal. Foi mostrado lá no The End of Time, quando mostra o Master na frente do vórtex. Eu acho que foi a mesma coisa. Só que o Doctor teve uma reação diferente e foi chorar na cama dele. E aí entram, né, aquelas duas figuras adultas conversando. Claramente não são os pais dele, porque eles falam de um lar de meninos e tal. E aí eles falam que ele nunca se daria bem no exército e também não se daria bem na academia. Então é a primeira vez na era moderna de Doctor Who que a academia é citada. Na era clássica foi instituído que Senhor do Tempo não é uma raça, Senhor do Tempo é um título que os habitantes de Gallifrey conseguem se passarem na tal da academia. Para os fãs novos pode ficar meio confuso, mas é meio isso. Esse episódio ele também tem várias frases ambíguas quando os personagens se referem a um tal herói que podem ser interpretados como sendo o próprio Doctor. Por exemplo, aquele soldadinho sem arma. A Clara fala que ele tem que ser o líder porque ele não tem uma arma, então ele é mais corajoso. Claramente isso é uma referência ao Doctor que está sentado ali atrás. Da mesma forma que no episódio passado do Robot of Sherwood, que ele fala pra Clara desde quando ela passou a acreditar em heróis impossíveis. Uma pergunta meio boba, né? Bom, então esses foram 5 pontos. Eu não vou falar da relação da Clara com o Danny Pink, porque eu acho que tá muito cedo. Esse episódio onde mostrou o primeiro encontro deles e eu não quero me aprofundar muito nisso ainda. Bom, é isso aí. Se você acha que eu esqueci de alguma coisa ou se você discorda de algum ponto, os comentários estão aí embaixo pra isso. E se vocês não sabem, tá rolando um sorteio, eu vou deixar o link aqui em cima. Semana passada eu também postei um vídeo sobre o espetacular Homem-Aranha 2 que eu vou deixar aqui pra você ver também. Vai lá na fanpage do Facebook, curte a nossa página, no Google Plus a gente também tá lá, Twitter, você já sabe. E é isso aí, até semana que vem. Tchau! Que foi? Você tá rindo? As maritacas. Então é engraçado que não tá pegando o carro, mas as maritacas tá pegando tudo aqui. Ah, não vou gravar de novo, deixa as maritacas Não, aí. é... Maritacas everywhere.